Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo de origem do editor estão acessíveis na descrição no vídeo. Se você deseja apoiar a disseminação do conhecimento científico, convido você a assinar este canal do YouTube. É grátis. Além disso, você pode clicar nos polegares apontando para cima. Resumo: esta pesquisa investigou a eficácia da mediação dos pais na redução de danos da mídia. Especificamente, examinou a magnitude dos efeitos de três principais estratégias de mediação dos pais na redução da quantidade de uso da mídia e a incidência de riscos relacionados à mídia. Uma meta-análise foi realizada usando 52 estudos empíricos sobre mediação dos pais, que representavam uma amostra total de 74. 159 participantes e produziu 122 correlações independentes. Os resultados indicaram que a mediação restritiva foi mais eficaz do que a mediação ativa na diminuição da quantidade de tempo que as crianças passaram nos meios de comunicação social, enquanto os efeitos da mediação ativa e da coutilização foram maiores do que os da mediação restritiva na redução da incidência de riscos relacionados com os meios de comunicação. De acordo com as análises do moderador, a idade, o tipo de risco, o meio e a cultura moderaram significativamente os efeitos da mediação ativa e restritiva na redução da quantidade de uso da mídia e a incidência de riscos relacionados à mídia. Artigo: desde o advento dos meios de comunicação eletrônicos, principalmente da internet, os meios de comunicação cercaram crianças e adolescentes e, assim, tornaram-se parte essencial de suas vidas. Os meios de comunicação proporcionam às crianças e aos adolescentes oportunidades substanciais de obter uma grande quantidade de informação e de comunicar com outros indivíduos, promovendo assim o seu desenvolvimento social e emocional. De acordo com a teoria da socialização, os pais, os principais agentes da socialização das crianças, desempenham papéis cruciais no processo através do qual as crianças adquirem e desenvolvem atitudes e comportamentos sociais. São também responsáveis o 200Bu200B por supervisionar a utilização dos meios de comunicação social pelos seus filhos, para equilibrar as oportunidades e os riscos que os meios de comunicação social representam. Na pesquisa em comunicação, os estudiosos usam o termo mediação parental para descrever as interações entre pais e filhos no que diz respeito ao uso da mídia. Muitos estudiosos definiram a mediação parental como estratégias que os pais adoptam para mitigar os efeitos negativos dos meios de comunicação social sobre as crianças e examinaram a eficácia destas estratégias. No entanto, poucos estudiosos exploraram os efeitos da mediação parental no aumento dos benefícios da mídia. O atual ambiente rico em meios de comunicação social pode deixar os jovens vulneráveis o 200Bu200BA um maior número de riscos relacionados com os meios de comunicação social do que no passado. Crianças e adolescentes têm sido expostos a conteúdos inadequados, contatos indesejáveis o 200Bu200B cyberbullying, que ameaçam sua saúde física e psicológica. Numerosos estudos exploraram a forma como os pais regulam a utilização dos meios de comunicação social pelos seus filhos para os proteger dos riscos relacionados com os meios de comunicação social e examinaram se as estratégias dos pais reduzem com sucesso estes riscos e diminuem a utilização dos meios de comunicação social pelas crianças. No entanto, esta pesquisa produziu resultados mistos. Por exemplo, a Tanson 1999 e Ishai 2012 e Luin e colaboradores 2008 relataram que a mediação restritiva parental reduz a exposição das crianças aos riscos relacionados com a mídia, enquanto Shin e seus colegas indicaram que a mediação restritiva parental estava positivamente associada com riscos online. Assim, toda a gama de evidências empíricas deve ser analisada sistematicamente para compreender a eficácia das várias estratégias de mediação parental na redução dos danos causados U200Bu200B pelos meios de comunicação social e para identificar as potenciais razões para as conclusões divergentes. Este estudo tem como objetivo analisar sistematicamente os efeitos de várias estratégias de mediação parental na redução do uso de mídia pelas crianças e dos riscos relacionados à mídia, bem como examinar a magnitude dos efeitos de várias estratégias de mediação parental em 54 estudos empíricos. Além disso, 4 potenciais moderadores, idade, tipo de risco, meio e cultura, são selecionados e analisados o 200Bu200B para explicar a variação entre a direcionalidade ou magnitude dos efeitos das estratégias de mediação parental entre os estudos. Mediação parental no uso da mídia infantil. Desde a proliferação da televisão e da internet, as crianças têm sido expostas a vários riscos mediáticos, incluindo conteúdos inadequados e contactos indesejáveis U200Bu200B.
Os pais envolveram-se em várias estratégias de mediação para apoiar os seus filhos a tornarem-se utilizadores competentes dos meios de comunicação social, a fim de maximizarem as oportunidades e minimizarem os riscos colocados pelos meios de comunicação social. Os estudiosos investigaram como os pais influenciam a adoção de novas tecnologias de mídia pelos seus filhos e melhoram os resultados de aprendizagem dos seus filhos depois de assistirem a programas educacionais. No entanto, a maior parte da investigação sobre mediação parental centrou-se na forma como os pais ajudam os seus filhos a evitar danos potenciais decorrentes da utilização dos meios de comunicação social. Muitos estudos exploraram como a mediação parental afeta a quantidade de tempo que as crianças passam num determinado meio ou como diferentes estratégias de mediação afetam a exposição das crianças a vários riscos relacionados com os meios de comunicação. A atual meta-análise segue esta abordagem de redução de danos para examinar a eficácia das estratégias de mediação parental. O quadro teórico da mediação parental está enraizado nos efeitos dos meios de comunicação e nas teorias de processamento de informação, bem como nas teorias da comunicação interpessoal, e explica como a comunicação interpessoal entre pais e filhos reduz os efeitos negativos dos meios de comunicação social nas crianças. Com base em diferentes tipos de interações interpessoais entre pais e filhos, foram identificadas três grandes estratégias de mediação parental nos contextos de visualização de televisão e utilização da internet, ou seja, mediação ativa, mediação restritiva e coutilização. Portanto, esta meta-análise explora até que ponto estas três diferentes estratégias de mediação parental influenciam a quantidade de utilização dos meios de comunicação social e a incidência de riscos relacionados com os meios de comunicação social. A mediação ativa, também chamada de mediação instrutiva, refere-se ao envolvimento positivo dos pais com seus filhos para discutir e explicar o conteúdo da mídia e conversar ou guiá-los sobre o uso adequado da mídia. Demonstrou-se que as discussões de pais e filhos sobre o conteúdo da televisão ajudam as crianças a cultivar uma posição discriminadora e crítica em relação à mídia, o que aprimora o conteúdo que as crianças aprendem com a mídia, mudam suas atitudes em relação à pornografia e violência da mídia e reduz os níveis de televisão induzida por televisão agressão. Nos anos mais recentes, um número crescente de estudos foi realizado para examinar como a mediação dos pais influencia o uso da internet das crianças. Esses estudos indicaram que a mediação ativa é eficaz para diminuir a duração do uso da internet e a probabilidade de se envolver em riscos online, como riscos de contato, divulgação de privacidade e ciberbullying. De acordo com a teoria da autodeterminação, quando a mediação dos pais é ativa, as crianças geralmente sentem que seus pais respeitam suas perspectivas e apoiam sua autonomia, o que aumenta seu senso de autodeterminação e promove a internalização moral. Como resultado, as crianças tendem a obedecer à orientação dos pais e se envolverem menos em comportamento antissocial. Com base nessas considerações, a mediação ativa está associada negativamente à quantidade de uso da mídia e à incidência de riscos relacionados à mídia. A mediação restritiva, também chamada de criação de regras, refere-se aos esforços dos pais para definir regras para limitar o tempo em que seus filhos podem se envolver com a mídia e restringir o conteúdo que seus filhos são expostos. Por exemplo, para regular o uso da internet de seus filhos, muitos pais usaram filtros parentais ou software de monitoramento para verificar e restringir as atividades e o conteúdo online com os quais seus filhos podem se envolver. Foi relatado que as restrições dos pais diminuem o tempo que as crianças gastam com a mídia. Muitos estudos também sugeriram que a mediação restritiva é eficaz no buffer contra influências negativas da mídia nas crianças. Por exemplo, Livingstone e Elsper relataram que restringir as interações online podem diminuir a probabilidade de crianças que sofrem de conteúdo e riscos de contato online. Marcum e colaboradores e Olak e colaboradores sugeriram que as restrições dos pais estavam negativamente associadas à exposição das crianças a solicitações sexuais. J. E. Navarro e Jasinski determinaram que os filhos de pais que usavam software de filtragem eram menos propensos a serem vítimas de ciberbullying. No entanto, vários estudos demonstraram que os controles parentais excessivamente restritivos podem bumerangue. Pesquisas de Nathanson indicaram que a mediação restritiva estava relacionada a atitudes mais positivas em relação à violência televisiva e ao sexo, bem como à visualização de tal conteúdo. Shin e Ismail indicaram que a mediação restritiva foi associada positivamente a um comportamento de arriscado nas mídias sociais entre as crianças. Portanto, este estudo examina até que ponto a mediação restritiva está associada à duração do uso da mídia das crianças e sua exposição a riscos relacionados à mídia.
A coutilização, também referida como covisualização ou conavegação, refere-se ao envolvimento dos pais nos meios de comunicação social juntamente com os seus filhos, sem se envolverem ativamente nas discussões. Valkenburg e colaboradores e Warren indicaram que os pais se envolveram menos no uso conjunto do que na mediação ativa e restritiva. A investigação sobre a eficácia da coutilização produziu resultados mistos. Estudos demonstraram que a utilização conjunta pode melhorar a aprendizagem das crianças através dos meios de comunicação e reduzir a exposição das crianças aos riscos dos conteúdos online. No entanto, o co-uso também tem sido positivamente associado à quantidade de visualização de televisão e aos níveis de inclinações agressivas induzidas pela televisão. Assim, esta meta-análise explora o grau em que o uso conjunto está associado ao tempo que as crianças passam com os meios de comunicação social e à probabilidade de as crianças estarem envolvidas em riscos relacionados com os meios de comunicação. De acordo com a revisão da literatura discutida anteriormente, as três perguntas a seguir são propostas. Pergunta 1. Até que grau a mediação ativa afeta a quantidade de uso da mídia e b. a incidência de riscos relacionados à mídia? Pergunta 2. Até que grau a mediação restritiva afeta a quantidade de uso da mídia e b. a incidência de riscos relacionados à mídia? Pergunta 3. Até que grau o uso do co-uso afeta a quantidade de uso da mídia e b. a incidência de riscos relacionados à mídia método? Pesquisa de literatura. Para recuperar estudos relevantes, foram usadas as seguintes palavras-chave: mediação dos pais, mediação ativa, mediação instrutiva, mediação avaliativa, orientação dos pais, instruções dos pais, mediação restritiva, mediação regulamentada, regulação da mediação, restrições dos pais, limites parentais, controle dos pais, co-usando, co-surf, covisualização, correprodução, presença dos pais, visualização de televisão compartilhada e mídia compartilhada. Pesquisamos os seguintes bancos de dados: Sysinfo, Medine, Comunicação e Mídia de Massa Completa, EBSCO, Centro de Informações sobre Recursos Educacionais, Web of Science Direct, PubMed, Infirmindia e Outsource. Pesquisamos todos os estudos publicados antes de janeiro de 2017. Além disso, as listas de referência das publicações coletadas foram revisadas para estudos adicionais. Documentos que não são revisados, como capítulos de livros e documentos de conferência, também foram revisados U200Bu200B para reduzir a influência potencial do viés de publicação. Processo de filtro. Os estudos foram incluídos nesta meta-análise com base nos seguintes critérios de inclusão e exclusão. O artigo deve se concentrar nos efeitos das estratégias de mediação dos pais nos comportamentos de consumo de mídia das crianças. Pesquisas sobre os antecedentes da mediação dos pais foram excluídas. As informações quantitativas para fins meta-analíticos que podem ser calculados ou convertidos em estimativas de tamanho de efeito devem estar disponíveis nos estudos selecionados. Os dados essenciais incluem tamanhos de amostra, estatísticas de teste, médias, correlações e odds ratios. Para incluir mais estudos nesta meta-análise, foram enviados e-mails a alguns autores para obter dados relevantes. O processo de pesquisa original identificou 296 estudos. Analisamos todos os resumos e descobrimos que 74 estudos examinaram os efeitos da mediação dos pais nos comportamentos relacionados à mídia das crianças. Além disso, obtivemos as informações quantitativas para calcular os tamanhos de efeito a partir de 52 desses 74 estudos. Portanto, após o processo de filtragem, a amostra final para esta meta-análise incluiu 52 estudos publicados de 1987 a 2016, que representavam uma amostra total de 74. 159 participantes e produziram 122 correlações independentes. Tabela 1. Procedimento de codificação. Todos os artigos foram codificados pelo primeiro autor deste estudo. Além disso, uma amostra aleatória de 15 estudos, ou seja, 27,27% dos estudos foi codificada pelo segundo autor para estabelecer concordância entre avaliadores. Especificamente, foram codificadas as características do estudo, preditores, moderadores e índices estatísticos em cada estudo. As concordâncias entre avaliadores, alfas de Krippendorff, foram 0,88 tipo de mediação parental, 0,83 desfecho, 0,91 tamanho da amostra, 0,86 faixa etária, 0,83 tipo de risco, 0,86 médio e 1,00 cultura, que são aceitáveis. Cálculo de tamanhos de efeito. Para calcular os tamanhos dos efeitos, obtivemos as estatísticas de formatos comparáveis, conforme relatado em cada estudo. Os formatos de dados incluíram principalmente correlações, odds ratios e meios com desvios padrão.
Digitamos os dados no programa abrangente de software de meta-análise e posteriormente convertemos os dados em uma forma uniforme da correlação do produto Pearson. De acordo com as diretrizes de Cohen sobre o tamanho do efeito para as ciências sociais, um pequeno tamanho de efeito é indicado por uma correlação do produto de Pearson de 0 a 0,10. Um pequeno tamanho de efeito é indicado por uma correlação de produto e momento de 0,10 a 0,30. O meio tamanho do efeito é indicado por uma correlação do produto de Pearson de 0,30 a 0,50. E um grande tamanho de efeito é indicado por uma correlação do produto Pearson-Moment de 0,5 ou superior. Os tamanhos totais de efeito da mediação parental e os resultados foram calculados em média, a correlação do produto de Pearson entre os estudos, e cada correlação observada foi ponderada de acordo com o tamanho da amostra e o erro padrão do estudo. Em termos do teste de homogeneidade, a estatística Q foi utilizada nesta meta-análise. De acordo com a diretriz apresentada por Edice VVA, quando a estatística Q for significativa, o modelo de efeitos aleatórios deverá ser empregado. Nesta meta-análise, foi utilizado o modelo de efeito aleatório, pois a maioria das estatísticas que foram significativas. Resultados: correlações ponderadas. As correlações ponderadas entre as três estratégias de mediação parental e os resultados são apresentadas na tabela 2. A mediação restritiva RU 003D-0,12 P inferior a 0,001 foi mais eficaz do que a mediação ativa RU 003D-0,05 na diminuição do tempo que as crianças passaram com mídia. De acordo com as diretrizes de Cohen, o tamanho do efeito da mediação restritiva foi pequeno, enquanto o tamanho do efeito da mediação ativa foi minúsculo. Ambos os tamanhos de efeito ponderados foram significativamente diferentes de zero. No entanto, os resultados mostraram que a coutilização não afetou significativamente a quantidade de utilização dos meios de comunicação social, uma vez que os seus intervalos de confiança de 95% ultrapassaram zero. No que diz respeito à incidência de riscos relacionados com os meios de comunicação, os efeitos de duas estratégias de mediação ativa RU 003D-0,08, P inferior a 0,001 e coutilização do 003D-0,08, P inferior a 0,001, foram pequenos, mas maiores que os da mediação restritiva RU 003D-0,06, P inferior a 0,001. Todos os três tamanhos de efeito foram significativamente diferentes de zero, pois seus intervalos de confiança de 95% não ultrapassaram zero. Análises do moderador. Com base nas recomendações de muitos estudiosos, uma estatística Q significativa indica heterogeneidade significativa dos tamanhos de efeito em diferentes estudos, necessários para uma análise de moderadores. Neste estudo, todos os tamanhos de efeito foram significativamente diferentes. Assim, as análises do moderador foram realizadas para todos os tamanhos de efeito. No que diz respeito à seleção do moderador, primeiro, a pesquisa de mediação dos pais indicou que as crianças têm mais probabilidade do que os adolescentes de obedecer à autoridade dos pais. Em geral, à medida que a idade das crianças aumenta, a importância da influência dos pais na socialização de seus filhos diminui. Assim, a idade pode moderar os efeitos da mediação dos pais. Segundo, os estudos de mediação dos pais documentaram que os efeitos da mediação dos pais podem variar dependendo do tipo de risco. Por exemplo, Lyon e Lee determinaram que a mediação dos pais era eficaz na redução do consumo de crianças pornográfico e violento por termos de conteúdo violento, mas não na redução da divulgação de privacidade ou na vitimização do ciberbullying. Mishna, Corey Kassabri, Kadala e Dasyuk indicaram que a mediação ativa é mais eficaz na prevenção de riscos de conduta do que os riscos de contato. Terceiro, a divisão geracional no conhecimento da mídia tornou-se um fator que complica a eficácia da mediação dos pais. A mediação dos pais é mais eficaz quando os pais têm um alto nível de conhecimento e habilidades da mídia. Os pais geralmente têm menos conhecimento e experiência com mídias sociais e jogos online em comparação com a televisão e a internet. Assim, as crianças normalmente seguem sugestões ou instruções dos pais apenas no contexto da televisão e da internet. Finalmente, na Ásia, o poder dos pais é fortemente valorizado. A maioria das crianças asiáticas mostra reverência aos pais e obedece às suas instruções. Por outro lado, as crianças das culturas ocidentais tendem a buscar a autonomia e têm maior probabilidade de desafiar a autoridade dos pais. Assim, a mediação dos pais pode variar em eficácia, dependendo da cultura. Com base nessas considerações, idade, tipo de risco, médio e cultura foram selecionadas como potenciais moderadores neste estudo.
De acordo com as análises do moderador, a idade moderou significativamente o efeito da mediação restritiva no tempo que as crianças gastaram com a mídia QBU003 de 17,95, bem inferior a 0,001, tabela 3. O efeito da mediação restritiva na duração do uso da mídia diminuiu à medida que a idade das crianças aumentava. Além disso, estratégias restritivas de mediação saíram quando usadas com adultos emergentes. O tipo de risco também foi um moderador significativo que explicou as diferenças entre os tamanhos dos efeitos da mediação restritiva QBU003D21,40, p inferior a 0,001 quando avaliados para riscos relacionados à mídia tabela 4. Especificamente, a mediação restritiva foi eficaz na mitigação de riscos de contato e riscos de conteúdo. Além disso, sua eficácia era mais forte para riscos de contato do que para riscos de conteúdo. No entanto, a mediação restritiva também aumentou a probabilidade de as crianças serem viciadas em mídia. Além disso, o meio foi um moderador significativo da mediação restritiva, e a quantidade de uso da mídia QBU003D 7,70, per inferior a 0,05, e foi um moderador significativo da mediação ativa na incidência de riscos relacionados à mídia QBU003D 11,61, per inferior a 0,001. A mediação restritiva foi eficaz apenas na redução dos riscos e no tempo gasto na televisão e na internet, não foi eficaz para videogames e mídias sociais. Finalmente, a cultura moderou significativamente os efeitos da mediação ativa na quantidade de uso da mídia QBU003D 4,42, bem inferior a 0,05, e a incidência de riscos relacionados à mídia QBU003D 3,96, bem inferior a 0,05, tabela 6. A eficácia da mediação ativa foi maior no leste do que nos países ocidentais. Discussão. Esta meta-análise não só analisa os efeitos das estratégias de mediação parental, mas também examina a direcionalidade e a magnitude dos efeitos da mediação parental. Especificamente, os resultados indicaram que o efeito da mediação restritiva na diminuição da quantidade de utilização dos meios de comunicação foi maior do que o da mediação ativa. Uma explicação plausível é que a mediação restritiva normalmente envolve a implementação de regras pelos pais para regular a utilização da televisão e dos computadores pelos seus filhos e para restringir a quantidade de tempo gasto com esta tecnologia, o que reduz diretamente o tempo que as crianças passam com os meios de comunicação social. Embora a mediação ativa implique que os pais expliquem e discutam o conteúdo dos meios de comunicação social e os comportamentos apropriados de consumo dos meios de comunicação social, estes métodos não impõem abertamente restrições à quantidade de utilização dos meios de comunicação social. O estudo de Nathanson indicou que a mediação restritiva sinalizou a desaprovação dos pais em relação aos comportamentos de utilização dos meios de comunicação social dos seus filhos. No entanto, muitas crianças consideraram a mediação ativa como um endosso ao uso dos meios de comunicação social. Portanto, o efeito da mediação restritiva é mais forte do que o da mediação ativa na redução da quantidade de utilização dos meios de comunicação social. Os resultados também demonstraram que a mediação e o couso ativos foram mais eficazes do que a mediação restritiva na proteção das crianças de riscos relacionados à mídia. Esse achado é consistente com a maioria dos estudos anteriores. Discussões ativas para pais e filhos sobre a mídia e seu conteúdo ajudam as crianças a desenvolver habilidades de pensamento crítico e se tornarem consumidores de mídia educados que são capazes de se proteger de riscos mediarelados. Ele indicou que o principal papel da co-uso é ajudar os pais a entender como seus filhos usam a mídia e ajudam as crianças a entender melhor a orientação de seus pais. Assim, o uso de co-uso pode representar uma estratégia eficaz principalmente quando acompanhada de outras estratégias de mediação. Além disso, o co-uso normalmente não inclui conversas entre pais e filhos em relação ao conteúdo da mídia. Essa presença dos pais silenciosos é vista como favorável e pode sugerir que o conteúdo da mídia não deve ser levado a sério. Portanto, os efeitos da mediação ativa e do uso são maiores que o efeito da mediação restritiva na mitigação da incidência de riscos relacionados à mídia. Embora a mediação restritiva tenha reduzido diretamente o tempo que as crianças gastam na mídia, aumentou a dependência da mídia. Uma razão plausível é que a mediação restritiva pode não ser capaz de ajudar as crianças a desenvolver uma atitude menos favorável ou negativa em relação ao uso da mídia. De acordo com a teoria da dissonância cognitiva, as crianças podem usar as restrições dos pais como justificativa para o comportamento de não usar a mídia. Por exemplo, uma criança pode pensar: eu não assisti TV porque meus pais não me permitiram fazê-lo, não é porque eu não gosto.
Assim, esse grupo de crianças pode ter atitudes favoráveis o 200 em relação à mídia, apesar das duras restrições dos pais e, consequentemente, pode ter maior probabilidade de se tornar viciado. Além disso, em termos de tipos de mídia, a mediação restritiva foi eficaz na redução de danos da televisão e da internet, mas não danos dos videogames. Essa descoberta pode ser explicada pelo fato de os pais terem menos conhecimento e experiência em jogos online em comparação com a televisão e a internet. As crianças podem estar menos dispostas a aceitar instruções dos pais em termos de jogos online, principalmente quando os pais impõem duras restrições a elas. Deve-se notar também que esse achado foi documentado em apenas um estudo anterior, que merece cautela na interpretação dos resultados. Além disso, de acordo com os resultados das análises dos moderadores, a idade foi um moderador significativo da mediação restritiva e da quantidade de uso dos meios de comunicação. Mais especificamente, o efeito da mediação restritiva sobre a duração do uso dos meios de comunicação diminuiu à medida que a idade aumentou. Além disso, as estratégias de mediação restritiva saíram pela culatra quando utilizadas com adultos emergentes. A importância dos pais na socialização dos filhos normalmente diminui à medida que os filhos crescem. Quando as crianças entram na adolescência, elas começam a buscar autonomia e independência. Assim, as crianças normalmente obedecem aos pais, enquanto os adolescentes e os adultos emergentes tendem a resistir à autoridade parental, especialmente quando os pais restringem estritamente o uso dos meios de comunicação social. Em segundo lugar, a análise do moderador do tipo de risco demonstrou que o tipo de risco explicava a variância nos efeitos da mediação parental. Especificamente, a mediação restritiva foi eficaz na mitigação dos riscos de contacto e dos riscos de conteúdo. Além disso, a sua eficácia foi mais forte para riscos de contacto do que para riscos de conteúdo. No entanto, a mediação restritiva também aumentou a probabilidade de as crianças se tornarem viciadas nos meios de comunicação social. Estudos também indicaram que os efeitos da mediação parental variam consoante os diferentes tipos de riscos. Assim, os resultados sugerem que os pais devem empregar diferentes estratégias de mediação parental para proteger as crianças contra diversos riscos relacionados com a mídia. Mais especificamente, os pais podem utilizar a mediação restritiva para reduzir a incidência de riscos de contacto e riscos de conteúdo. No entanto, para abordar os riscos de conduta e dependência das crianças, os pais devem implementar a mediação ativa e a coutilização, uma vez que a eficácia destas estratégias não varia entre os vários tipos de risco. Assim, estas duas estratégias de mediação são eficazes na proteção das crianças contra os quatro diferentes tipos de riscos. Contudo, a sua eficácia na redução dos riscos de contacto e conteúdo é inferior à da mediação restritiva. Terceiro, o meio moderou significativamente as relações entre a mediação restritiva e dois resultados: a quantidade de utilização dos meios de comunicação e a incidência dos riscos relacionados com os meios de comunicação. Mais especificamente, a mediação restritiva foi eficaz na redução dos riscos e do tempo gasto na televisão e na internet, mas não nos videojogos e nas redes sociais. Uma explicação plausível é que a maioria dos estudos anteriores sobre mediação parental apenas operacionalizaram a mediação restritiva como uma estratégia de elaboração de regras. No entanto, os pais podem usar muitas abordagens diferentes para verificar e restringir o uso das redes sociais pelos seus filhos. Por exemplo, os pais podem adicionar os seus filhos como amigos nas redes sociais para determinar quando e como seus filhos utilizam as redes sociais. Assim, é necessário explorar estratégias de mediação parental sobre o uso das redes sociais pelas crianças no futuro. Além disso, estudos indicam que os pais têm menos conhecimento das produções mediáticas digitais contemporâneas como as redes sociais e os videojogos para crianças do que outros tipos de mídia. Assim, as crianças normalmente não aceitam a orientação e instruções dos pais para estes médiums. Finalmente, a cultura moderou significativamente os efeitos da mediação ativa na redução da duração da utilização dos meios de comunicação social e da incidência de riscos relacionados com os meios de comunicação social. Além disso, os resultados indicaram que a eficácia da mediação ativa foi maior nos países orientais do que nos ocidentais. Uma razão plausível é que uma estratégia de mediação ativa pode ser considerada uma influência normativa. Os pais dizem aos filhos o que querem que eles façam ou não, e as crianças desenvolvem as suas normas subjetivas percebidas de uso da mídia, como acho que meus pais acham que eu não deveria ir a esse site. Pesquisas anteriores indicaram que, comparados aos indivíduos ocidentais, que são mais individualistas, os indivíduos orientais,
que vivem em culturas coletivas, estão mais sujeitos à influência de normas subjetivas na formação de sua intenção de realizar determinado comportamento. Assim, esta diferença pode ser uma explicação plausível para a razão pela qual a mediação ativa é mais eficaz nos países orientais do que nos ocidentais. Esta razão, no entanto, requer um exame mais aprofundado num contexto transcultural. Implicações práticas. Esta meta-análise fornece implicações práticas. Por exemplo, para proteger as crianças de riscos relacionados à mídia, os pais são incentivados a empregar mediação e cusagem ativas, pois a eficácia dessas duas estratégias na redução da incidência de riscos mediarelados é maior que a da mediação restritiva. Além disso, embora a mediação restritiva seja eficaz na redução do tempo que as crianças gastam em mídia e alguns riscos mediarelatados, é às custas das oportunidades que a mídia oferece. Os pais também devem ser informados de que essa estratégia restritiva pode bumerangue e aumentar os comportamentos de mídia viciantes das crianças. Além disso, a idade é um fator que os pais devem considerar ao empregar mediação restritiva. A análise do moderador sugere que, para evitar efeitos indesejáveis, os pais devem usar mediação menos restritiva quando seus filhos estão entrando na idade adulta emergente. Limitações e pesquisas futuras. Apesar dos nossos esforços, várias limitações permanecem. Em primeiro lugar, pesquisas anteriores indicaram que, além de reduzir os danos dos meios de comunicação social, a mediação parental melhora os seus benefícios. No entanto, esta meta-análise abordou apenas os efeitos da mediação parental na redução de danos. Em segundo lugar, esta meta-análise centrou-se nos efeitos das estratégias de mediação parental. No entanto, não examinou os antecedentes destas estratégias de mediação. No entanto, um número substancial de estudos examinou como a comunicação familiar, as crenças sobre os efeitos negativos dos meios de comunicação e o consumo de meios de comunicação afetam a mediação parental. Assim, pesquisas futuras deverão meta-analisar os antecedentes das diferentes estratégias de mediação parental. Finalmente, muitos estudos, especialmente os primeiros, não forneceram dados quantitativos relevantes para a meta-análise, portanto, esses estudos não foram incluídos em nossa análise. Além disso, esta meta-análise sugere diversas possibilidades para pesquisas futuras sobre mediação parental. Em primeiro lugar, a investigação futura deve dedicar um maior esforço à comparação da eficácia da mediação parental em diferentes tipos de risco e em vários meios de comunicação e culturas, uma vez que os resultados indicam que a eficácia de algumas estratégias de mediação depende destes fatores. Em segundo lugar, embora os resultados indiquem que a eficácia da mediação parental varia entre diferentes grupos etários de crianças, estudos limitados examinaram os efeitos da mediação parental em adultos emergentes. Muitos acadêmicos indicaram que os adultos emergentes também são vulneráveis U200Bu200 aos efeitos negativos dos meios de comunicação social. Assim, estudos futuros devem examinar como as estratégias de mediação parental afetam o consumo de mídia dos adultos emergentes. Com base nestas conclusões, os avanços teóricos na mediação parental podem ser feitos de forma mais frutífera. Terceiro, embora as conclusões atuais indiquem que as estratégias de mediação parental são eficazes na redução dos danos causados U200Bu200 pelos meios de comunicação, a dimensão dos efeitos não é grande. Assim, é necessário obter uma compreensão mais profunda da redução dos danos causados U200Bu200 pelos meios de comunicação social. Por exemplo, de acordo com as teorias de mudança comportamental, a investigação futura deverá explorar os efeitos de outros fatores, como as influências normativas dos pares e a autoeficácia percebida na utilização dos meios de comunicação social pelas crianças. Conclusão: esta meta-análise fornece uma síntese estatística exaustiva e um resumo da evidência empírica relativa aos efeitos da mediação parental na redução dos danos causados U200Bu200 pelos meios de comunicação social e clarifica a direcionalidade e a magnitude dos efeitos de 3 estratégias amplas de mediação parental. Além disso, os resultados indicam a heterogeneidade dos tamanhos dos efeitos entre os diferentes estudos e, assim, identificam moderadores, idade, tipo de risco, meio e cultura, que explicam as diferenças identificadas entre os estudos. Assim, esta meta-análise aborda lacunas de investigação na atual investigação sobre mediação parental. Declaração de interesses conflitantes. Os autores não declararam possíveis conflitos de interesse com relação à pesquisa, autoria e ou publicação deste artigo. Financiamento. Os autores não recebeu nenhum apoio financeiro para a pesquisa, autoria e ou publicação deste artigo.